Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Cássia, todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, nós noticiamos agora há pouco aqui no CBN de Brasil, a informação de Brasília, com o Felipe Igreja, sobre novos cortes no orçamento. Quer dizer, cortes em despesas que seriam feitas e que não serão mais porque, enfim, a arrecadação não atende a todas essas despesas. Ainda não está previsto o gasto de 5% com o funcionalismo. Ou seja, vai faltar mais dinheiro ainda para as despesas do governo com investimentos e prestação de serviços. Enquanto isso, Vera, tem emendas. Tem emendas sendo pagas sem contingenciamento, Sardenberg. O Estadão traz hoje um mapeamento de uma modalidade de emenda que passou mais ou menos ao largo da fiscalização do Tribunal de Contas da União, do próprio Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral, Sardenberg. A gente falou bastante do tal orçamento secreto, né? Isso. Que eram as emendas do relator, em que o relator faz a rubrica e elas vão também mais ou menos desimpedidas para estados e municípios. Acontece que tem uma outra modalidade de transferência especial de recursos que não precisa ser chancelada pelo relator, que não tem fiscalização também dos órgãos de controle e que não esteve naquela regulamentação que a ministra Rosa Weber mandou fazer do orçamento secreto. O Estadão está batizando de emendas PIX, ou emendas cheque em branco numa modalidade mais antiquada. Mas são emendas que são transferências diretas de recursos da União para os cofres de estados e municípios, feitas a partir de pedidos de deputados e senadores e sem fiscalização. Elas também não estão sujeitas a uma vedação da lei eleitoral que impede que emendas do tipo tradicional sejam repassadas a menos de 3 meses das eleições. Essas continuam podendo ser repassadas sem esse impedimento de data. Enquanto uma emenda normal leva cerca de 6 meses para ser paga, porque ela só é paga depois da execução do serviço, essas emendas são pagas em 90 dias, então é muito mais rápido e sem controle. E o que a reportagem do Estadão faz hoje é mapear para onde estão indo esses recursos em pleno ano eleitoral. Então, o pré-candidato à presidência, por exemplo, o André Janones, destinou 7 milhões por essa modalidade de emendas PIX para a cidade natal dele e para a realização de um festival em que vão estar vários cantores sertanejos. Gustavo Lima, que ontem fez uma live dizendo que está sendo perseguido por conta dessa indisposição entre artistas sertanejos e a cantora Anitta, mas ele vai receber 1.700.000 desses 7 milhões do Janones. E sabe quem é a prefeita da cidade, ô Sardenberg? Quem? É uma ex-assessora parlamentar do Janones. Uma ex-assessora parlamentar do Janones investigada por rachadinha, por devolver uma parte do salário dela para o deputado André Janones, quando trabalhava com ele. E agora tem essa emenda que vai direto para lá, uma parte deve ir para os artistas, mas já tem muita gente dizendo que nem todo o cachê que se diz que vai pagar para os artistas vai de fato para os artistas. Olha aí, poderia ter uma rachadinha de cachê. Rachadinha de emenda PIX. Você já pensou uma coisa dessa? Coisa doida. É uma globalização dos escândalos. Sim. E super importante falar disso hoje, né, Vera? Porque eu tô vendo aqui que as prefeituras já começam a receber amanhã esses recursos, né? Amanhã. O presidente Jair Bolsonaro liberou no dia 17 e elas serão pagas amanhã, dia 1º de junho. Começa a haver um monte de limitação para outros repasses voluntários, mas esse corre solto. E vocês não sabem o melhor. Sabem a partir de quem foi a emenda à Constituição que permitiu esses repasses diretos? Da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. E sabe quem são os maiores beneficiários? Não. Centrão. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mais de 60% vão para aliados do presidente Jair Bolsonaro. E sabem, para pôr a cerejinha no bolo, quem foi o relator do negócio que passou com 380 e tantos votos favoráveis na Câmara?
Aécio Neves. Então é um círculo completo que envolve o PT, o PSDB e o bolsonarismo numa emenda fast track que vai direto para estados e municípios, Sardenberg e Quer Cássia. dizer, PT, PSDB e Centrão na emenda PIX. Esse é um consórcio Que tem poderoso, hein? vários... Pois é, e por isso que passa com quase 400 votos, né? Mas aí tem várias questões, né? Uma é o seguinte, você pode até dizer, olha, faz sentido que deputados e senadores destinem dinheiro para obras e serviços nos estados e municípios, tá? Faz sentido. Agora, o que não faz sentido, é a falta de controle, né? Quer dizer, então você, para destinar recursos, tem que ter uma justificação, um projeto, enfim, não pode ser um dinheiro dado assim. E segundo, tá uma lambança, né? Você dá o dinheiro, que nem o Arthur Lira, dá o dinheiro para a prefeitura do pai dele, né? Quer dizer, Exato, tem vários dessa modalidade que esses pais, os prefeitos são pais ou filhos. Eu falei agora com o ministro do Tribunal de Contas da União e ele disse que essa transferência é uma espécie de doação da União a estados e municípios, sem controle nenhum, sem convênio, sem que o TCU possa fazer nada. Eu falei, não tem nenhuma ação aí no TCU para driblar isso. Ele falou, não, constitucionalizaram um absurdo, porque é uma emenda à Constituição que estabeleceu esse tipo de transferência. Então, é muito mais difícil tem que ser uma ação de inconstitucionalidade, portanto, tem que ir para o Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum tipo de controle em ano eleitoral e é tão bom que quando o Supremo foi em cima do orçamento secreto, os parlamentares migraram para essa outra rubrica. Só para dar um dado, em 2020, só 137 parlamentares se beneficiaram dessa modalidade, que tinha sido recém-aprovada em 2019. Este ano já saltou para 502 parlamentares, de 137 para 502. No começo, eram destinados só 621 milhões para essas transferências da emenda PIX. E este ano, no orçamento, elas equivalem a 3 bilhões e 200 milhões. Então, é quase uma boa parte aí do novo corte do orçamento, né, quase metade, destinado para essas emendas. Enquanto isso, saúde, educação, ciência e tecnologia estão sofrendo com os cortes que o governo teve que fazer para não furar o teto de gastos. Tá certo. E o que é mais surpreendente é que é uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional que precisa de todo aquele ritual, né? Rito votar 2 vezes, maioria de 2/3 e tal, e passou batido, né? A PEC também foi Pix, Sardenberg, rapidinho. Instantânea. E foi patrocinada na época ainda do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Eles que presidiam a Câmara e o Senado nessa época em que promoveram a aprovação disso daí. Agora, você falou bem, né? Quer dizer, emenda cheque em branco é coisa velha, né? Para muito velha. Essa daí né? já era. Ninguém mais usa talão de cheque. O pessoal já faz um Pix rapidinho, que é mais fácil. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera.